né? Louvar aqui, pular, cantar, mas quando chega lá fora, ainda hoje à noite ainda chega eufórico, mas amanhã, quando entra na rotina, se esquece de tudo, de nada adiantou. É preciso que a palavra de Deus penetre em nosso coração, e isso seja transformado nas nossas ações. Gente, isso não é fácil, isso dói, isso machuca, porque às vezes a gente tem muitos conceitos, e às vezes a gente vê tantas coisas bonitas aí fora, e quando eu vejo essas coisas, que apesar de serem bonitas, apesar de me trazerem falsas felicidades, não me levam a nada, eu tenho que deixar de fazer aquilo para fazer a vontade de Deus. E às vezes isso machuca, causa dor na gente. Mas vale a pena. Porque essa dor vai se transformar numa fonte de amor muito grande. Muito grande. Por isso que Jesus conta essa historinha. Vai lá, bata na casa do teu amigo. Mas insiste, vai batendo. Porque uma hora ele vai se encher e vai vir te atender. Deus é assim. Então nós devemos ser pessoas de oração. Eu brincava sempre, falava aqui, né? Já rezaram para as mães, para as mulheres, né? Mas isso vale para os homens também. Já experimentaram lavar louça rezando? Varrer o quintal rezando? Lavar roupa rezando? Ou para os homens, né? Os seus afazeres do dia a dia, trabalhar rezando? Porque é isso que nos mantém, usando a linguagem dos jovens agora, né? Ligados, conectados no Pai. É isso que nos mantém, né? Preso à fonte, a fonte onde jorra água viva. Então assim deve ser a nossa amizade com Deus. E assim pode pedir à vontade. O Pai atende, nem sempre do jeito que a gente quer, porque também nós temos aquele costume, né? A gente tem um problema e pede, mas pede já dando a solução para o Pai, do jeito que a gente quer. Mas será que aquela é a melhor solução? Então a gente tem que acreditar, ter fé, depositar nas mãos do Pai e acreditar neste amor, nesta misericórdia que o Pai tem para conosco. O Devanir estava aqui na frente com as filhinhas, né? Todo orgulhoso, dele mostrar as menininhas que eu não conhecia ainda, né? As duas pequenas. E aí eu me lembrava que talvez vocês já viveram essa experiência, né? Quando vai num parque ou vê alguma coisa, de ter que precisar colocar o filho nos ombros para enxergar alguma coisa no meio da multidão. Já viveram essa experiência de ter que colocar os filhos nos ombros? Eu também me lembro, será? Mas eu sei que meu pai também me colocou nos ombros. Porque lá atrás a gente tinha no 7 de setembro aqueles desfiles cívicos, né? A gente ia no Ipiranga. Colocava a gente nos ombros para poder enxergar melhor. Gente, Ele, Deus, através do seu Filho, desceu até aqui, se fez um de nós, sofreu como cada um de nós. Rico, o Evangelho fala, chamava ele de beberrão. Pô, esse homem só bebe, só come. Teve os mesmos sentimentos, chorou, se angustiou. Lá no horto ele soa sangue. Então ele passou pelos mesmos sentimentos que nós. É por isso que sempre ele ia rezar. Sempre ele precisava estar com o Pai. E nós não precisamos de Deus? Não precisamos estar ligados em Deus para que a gente não se perca pelo caminho? Porque para se perder no caminho é muito fácil. Muito fácil. Ele veio até nós, né? Esvaziou-se, como dizia uma leitura nos domingos atrás, né? Se esvaziou-se por inteiro, se fez um de nós. E vou mais longe, se abaixou e nos pegou no ombro, cada um de nós sobre o seu ombro, e nos levantou. Olhem o que eu tenho para vocês, vai muito além do que o mundo lá fora nos apresenta.
Então Jesus carrega cada um de nós no ombro. E tenta mostrar para nós, olha, o que eu tenho para você é muito maior do que essas facilidades que o mundo tem. Então a gente tem que tomar cuidado para não se deixar sucumbir por essas coisas. Já contei aqui também várias experiências que eu ia contar. Fui jantar com a minha família num rodízio, né? E eu, minha esposa, meus filhos, depois de comer, beber, pedir a conta. Quando o rapaz trouxe a conta, eu chamei, e parecia que o funcionário era novo. E eu falei para ele assim, essa conta aqui está errada. E o rapaz ficou meio assim, ele foi chamar o maître, né? Aquele chefe dos garçons, ele veio até mim, pois não, senhor, o que foi errado? E eu falei para ela, eu tomei aqui 2 chopes, 7 sucos, e aqui só veio 5, está faltando 2 sucos aqui. O cara não acreditou. Ele falou, nunca vi isso. Normalmente chama a gente quem está cobrando a mais, você está chamando porque esquecemos de colocar 2 sucos, né? Eu falei, mas é o certo, eu bebi, eu tenho que pagar. Não é o certo. E se fosse, falei para ele, se fosse ao contrário, eu ia chamar também, ó, está cobrando a mais. Então, meus irmãos, nós devemos ser lá fora, viver aquilo que o Pai pede a cada um de nós. Mas normalmente a gente quer levar vantagem nas coisas, e não é isso. Por isso que ser cristão causa sofrimento. Causa sofrimento. Eu vi um levantamento a semana passada, não sei se alguém viu na internet, até por causa do momento político, né? Após a fala da presidente lá na ONU, saiu uma entrevista com, eu esqueci o nome dele, mas aquele pastor da Assembleia de Deus, como é que é esqueci o nome dele. Como é que é o nome, gente? Vocês sabem? Não, da Assembleia. Malafaia deu uma entrevista e ele disse, né, no ano passado, de 2013, 115 mil cristãos morreram por causa da fé. 115 mil por causa da fé. E a gente às vezes pensa, nossa, isso está distante de mim, né? No Natal do ano passado, um padre celebrando a missa, 24 de dezembro, à noite, numa capela lá na Nigéria. Ele tinha mais 20 e poucas pessoas, marido, mulher, crianças. Tocaram fogo na capela. Morreu o padre e as 24, 25 pessoas que estavam lá dentro, celebrando a noite de Natal. Esse foi o professor. E tantos outros. Por isso que eu falo para vocês que ser cristão é doído, até perder a vida. Talvez isso de perder a vida a gente não sinta isso perto de nós aqui, ainda não. Mas nós temos que testemunhar a nossa fé. Isso vale muito para os jovens. Bom que tenha bastante jovens. Isso a gente sempre falava, né, Meire? Lá para as crianças da catequese. Sempre falava isso com as catequistas, né? A gente precisa conquistar esses jovens, porque senão onde é que vai parar esse mundo? E nós só vamos conquistar os jovens se nós formos pessoas de fé. Se nós vivenciarmos no nosso dia a dia aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente experimenta. Aquilo que a gente experimenta. Aqui diz no final da leitura, né? Quanto mais ao Pai do céu lhe dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Mas eu recordo aqui, para aqueles que foram batizados e crismados, o Espírito Santo já está em você. Já está. Talvez ele não tenha se manifestado, porque você não deixa. Mas o Espírito Santo está em nós. É preciso que a gente permita que ele se manifeste. É preciso que este amor de Deus que está em nós se manifeste. É preciso que a gente se sinta próximo do amado.
como Jesus estava sempre perto do Pai. É preciso que a gente faça essa experiência de Deus em nossa vida, essa experiência do amor, essa experiência do Espírito Santo em nós, e permitir que Ele haja em nós. E Ele age, Ele age. É só você se deixar levar. É só você se entregar. E a entrega não é agora, nesse momento. É uma luta diária, né? É uma luta diária, porque o inimigo é forte. O inimigo é forte. Por isso que a gente tem que ter essa nossa luta diária, o nosso bom combate, como diz São Paulo, né? Que a gente possa chegar lá no fim da nossa vida e dizer: combatemos o bom combate, estou pronto para ir para os braços do Pai. Então é um verdadeiro combate a nossa vida. Mas é uma experiência que vale a pena, de sentir o amor do Pai. Quando você pensa que todos os seus amigos, que todos os seus familiares te abandonaram, lembre-se que Ele está te carregando nos ombros, para que você veja que tem algo melhor. E com a sua atitude, com a sua demonstração de amor, com essa experiência de Deus, você pode fazer com que todas aquelas pessoas também se aproximem de Deus. Nós temos a capacidade de fazer com que as pessoas se aproximem de Deus, até sem mesmo falar da palavra de Deus. Mas é só pelo nosso exemplo, a nossa atitude, de sermos pessoas amorosas, bondosas, preocupadas com o outro. Nós temos que nos preocupar com o outro. Com o outro que eu digo, qualquer filho de Deus. Não se preocupar só com os meus, né? Mas se preocupar com o outro. Quando eu me preocupo com o outro, eu estou demonstrando o amor de Deus que está dentro de mim. Eu estou praticando aquela misericórdia que Deus pratica comigo, né? Pai, perdoai as minhas faltas, assim como eu perdoo a falta dos outros. Vejam que é esta a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus passa pelo outro. Ela tem que passar pelo outro. Se não passar pelo outro, você está no caminho errado. Se você pensa que a tua vida com Deus é só na sua relação entre você e Deus, está completamente enganado. A nossa relação com Deus, ela obrigatoriamente passa pelo outro. Mateus vai falar muito disso no seu Evangelho. Na nossa preocupar-se com o outro. E para isso, voltando então, nós precisamos estar sempre cheios de Deus, antenados, ligados, plugados em Deus, no nosso dia a dia, para que a nossa fé seja mais viva, para que a gente possa ajudar as outras pessoas também a fazer esta experiência de Deus em suas vidas. E são experiências que a gente jamais esquece. São experiências que ficam marcadas e que a gente jamais esquece. E que a gente só tem como reviver essas experiências, né, vivendo junto com o outro. Por isso que a gente vive em comunidade. Por isso que a gente tenta se preocupar com o outro. Por isso que a gente senta para rezar juntos, para louvar juntos, para comer juntos, para passear juntos. Mas a gente vive na comunidade, em comunidade. Então que essa experiência de Deus possa ser forte em nossas vidas. Que a gente lembre-se sempre que alguém está nos carregando no ombro. E que algo mais forte, né, pulsa dentro de nós, nos chamando, né, nos levando a estar cada vez mais próximo de Deus. E essa experiência, quando vivida em comunidade, é uma experiência linda, bonita, né? Vivida na comunidade, quando eu digo, é na comunidade aqui, é na família, é lá no trabalho, é onde eu estiver, eu fazer essa experiência de Deus com o outro. E
tenha certeza, Deus fala com você todos os dias. Através daquele passarinho que pousa lá no portão e fica cantando. Através de uma criança que vem correndo, se joga nos seus braços. E tantas outras experiências. Através de um sorriso, através de um bom dia. São experiências lindas que a gente vive e que também a gente pode fazer com que os outros experimentem. Na medida em que a gente chegar lá no consultório do médico e cumprimentar a todos com um sorriso, ainda que esteja doendo, né? Porque tu vai passar pelo médico, mas cumprimentar a todos com um sorriso. Deus fala conosco todo dia. A gente precisa viver essa experiência e fazer com que as outras pessoas também vivam essa experiência. Porque lembre-se, Ele vive, habita dentro de cada um de nós. Jamais se esqueça disso. Ele está em nós. Não precisamos dar asas, né? Fazendo propaganda da Red Bull. Precisa dar asas para que o Espírito Santo floresça e cresça dentro de cada um de nós. Fiquemos alguns instantes em silêncio, permitindo que a palavra de Deus possa penetrar fundo em nosso coração e nos fazer mais dóceis, nos fazer como verdadeira morada do Espírito Santo. Levemos ao Pai, então, as nossas preces, as nossas orações. Vocês respondem: atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Lembrai-vos de todos os membros sofredores e necessitados das nossas comunidades. Atendei, Senhor, a nossa prece. Acumulai-nos de dons e disponibilidade para o serviço comunitário. Atendei, Senhor, a nossa prece. Ensinai-nos a orar e livrai-nos de regredir em nossa caminhada de fé. Atendei, Senhor, a nossa prece. Dai a todos os fiéis defuntos o perdão dos pecados e a vida eterna. Atendei, Senhor, a nossa prece. Enviai, Senhor, o Espírito sobre os ministros da igreja, sobre todos nós, para que sejamos mestres em oração. Atendei, Senhor, a nossa prece. Tudo isso te pedimos, ó Pai, por meio de Jesus, seu Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o Deus de Israel, porque sempre nos visita e nos oferece o pão que alimenta a nossa caminhada de filhos e filhas de Deus. Ofertório. Senhor, oferece. Tudo que há em meu coração.
nós. Na espécie, na hóstia consagrada, Jesus se faz presente e quer se fazer parte de cada um de nós. Ele quer entrar em nós, ser o nosso alimento, ser a nossa força para estar conosco. Cantemos ao Senhor, nosso Deus. Louvemos o Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus quer fazer morada no seu coração. Permita que o Senhor encontre abrigo no seu coração. Que Ele seja o Senhor da sua vida. Ele está à porta, batendo, batendo, batendo. Abra a porta do seu coração. Procure Jesus como Senhor da sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor. Buscai as coisas do alto. E você verá que essa falsa felicidade em que você vive não lhe leva a nada. Quando o Senhor vem morar em nós, as coisas vão se modificando, o ambiente em casa vai ficando melhor, a nossa vida vai melhorando. Pouco a pouco nós vamos enxergando com os olhos do próprio Deus. Pouco a pouco nós vamos fazendo com que as pessoas sintam a presença deste Deus. Esse Deus que nos ama sem um porquê e sem um para quê. Simplesmente nos ama. Simplesmente quer estar contigo por todo o sempre. Entregue-se na mão desse Senhor. O Senhor das nossas vidas. Faça presente, Senhor, na vida de cada um desses nossos filhos e filhas. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos. Vamos erguer os nossos braços e dizer juntos, como Ele próprio nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos
livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Embora sendo muitos, nós formamos um só corpo, porque participamos de um mesmo pão. Felizes são todos os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizendo uma só palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Bom é o Senhor para quem confia nele, para aquele que o procura. Ao abrir meus olhos